Salve, salve galera! Vamos dando continuidade aqui com as nossas aulas de algoritmo. Professor Washington na área. Espero que esta aula encontre vocês todos bem aí, se Deus quiser. Vamos lá então. Bom, a gente começou então com a aula anterior fazendo uma breve revisão, resolvendo as atividades da outra aula, né, sobre recursividade. Para essa aula de agora a gente vai ver um conteúdo novo. A gente vai falar sobre ponteiros, certo? Então vamos lá. Em programação, um ponteiro ou apontador, a gente pode chamar, ver a descrição, né, a representação, né, desse símbolo aí como dessas duas formas, ponteiro ou apontador. Então em programação, o ponteiro é um tipo de dado de uma linguagem de programação cujo valor se refere diretamente a um outro valor alocado em outra área de memória, através de seu endereço. Podemos dizer que ponteiros ou apontadores são variáveis que armazenam endereços de memória. Os ponteiros armazenam endereços de outras variáveis, ou seja, eles apontam. Bom, esse texto aqui ele pode parecer um pouco confuso, né? Eu vou tentar transcrever isso para vocês de uma maneira mais simples. Eu vou desenhar, porque eu gosto de desenhar. Caneta. Ok, a gente sabe que quando a gente cria uma variável em um código, em um algoritmo, essa variável ela aloca um espaço de memória dentro da memória do computador. Ela aloca um espaço lá dentro. Então, digamos que isso aqui é uma memória de computador, certo? Aqui a gente tem os bloquinhos com os trechos lá com as ligações onde há ali os trechinhos de memória, onde é alocado cada recurso do sistema operacional, dos programas, aplicativos, enfim. Bom, dentro desses chips aqui, então, a gente tem vários núcleozinhos ali, né, vários registros que a gente pode alocar ali recursos de memória. Quando a gente cria um algoritmo e declara variáveis, nós nada mais, nada menos, estamos nomeando um trecho desse aqui dentro da memória, para que a gente possa guardar informações lá dentro quando for necessário, certo? Então, isso são variáveis. A gente aloca um recurso de memória e dá um nome para ele. Para quando a gente precisar, a gente vai lá e chama aquele recurso pelo nome que a gente deu. E aí, em algoritmos, utilizando a linguagem C, a gente precisa definir um tipo para esses alocamentos de memória. Que tipo de dado que eu vou possivelmente guardar nessa memória? Inteiro, float ou string, né? O char. Certo, até aqui tudo tranquilo. Agora, quando se trata de ponteiros, nós criamos também uma outra variável, né? Um outro tipo de variável. Então, vou colocar ele aqui, um exemplozinho. Só que nesse cara, a gente não guarda valores, tá? O que vai ser armazenado dentro de um ponteiro? Vai ser armazenado o endereço da memória de variáveis, ok? Agora eu vou dar um zoom nesses bloquinhos aqui, tá? Esses bloquinhos aqui são pequenos trechos dentro da memória. Eu vou dar um zoom aqui. Então, digamos que esse cara aqui é um bloquinho daquele lá com um zoom dado. Ó, a lupinha aqui, ó. Beleza. Esse cara aqui a gente vai armazenar o dado lá dentro, correto? Correto. Esse cara ele tem um endereço, que a gente fala endereço de memória. Então digamos que seja aqui, ó, FV0, era para ser um 0, esse aqui pareceu um 6, então vai 6 mesmo. FV6, 3, por exemplo. Digamos que o endereço, esse cara aqui tenha esse endereço. Mas a memória que eu declarei, a variável que eu declarei dentro do algoritmo foi, sei lá, num, né? N1 NUM. Para nós, no algoritmo, ele vai se chamar num. Mas, para o sistema operacional, lá para quem controla de fato o alocamento de memória, ele ainda se chama FV63, tá certo? Então, quando eu crio um ponteiro, vou chamar isso aqui de PTR. Quando eu crio um ponteiro, esse cara, ele armazena esse endereço aqui da memória, tá certo? Então, ele só vai armazenar esse tipo de dado dentro da memória do tipo ponteiro, tá certo? Às vezes ainda ficou um pouco confuso, né? Mas na hora que a gente for fazer as atividades, os exercícios, pode ir ficando um pouco mais claro, tá certo? Bom, esse cara aqui, ele também aloca uma memória dentro da memória do computador. E ele também tem o seu endereço de memória. Então, digamos que esse cara aqui, que eu declarei, chamado PTR, ele é uma variável do tipo ponteiro, e o endereço de memória dele é 883E, por exemplo, tá? O nome dele, PTR,
Opa. Então, para o algoritmo, né, para o nosso algoritmo, vai reconhecer ele como PTR, mas o endereço de memória dele é 883E. O valor que vai ser armazenado dentro desse campinho de memória aqui vai ser, digamos que, né? Digamos, agora vamos lá. Digamos que eu fiz o seguinte, ó. Eu apontei aqui, ó, PTR, meu ponteiro, que é a variável PTR, ele vai receber o endereço de memória, então aquele ezinho comercial, de num, que é a variável que eu simulei aqui agora, né? Certo? Então esse cara aqui, ó, num, o endereço dele é FV63. Eu estou dizendo que o ponteiro, o PTR, está apontando para o endereço de memória de num, ou seja, esse cara vai armazenar o dado FV63, tá? Então, dentro da memória do PTR, digamos que esse num aqui esteja com o valor 8. Ó, num recebe 8. O valor que está armazenado em num é 8. PTR aponta para num. Nesse caso aqui, qual vai ser o valor de PTR? O valor de PTR é FV63. Não sei o que está mais confuso aqui, se é a explicação ou se é essas letras, né? Mas beleza. Então, ó, endereço de memória de num, digamos que seja FV63, quando eu adiciono aqui o apontamento, né, para minha variável ponteiro, o que acontece nesse momento? Esse endereço de memória é armazenado dentro do ponteiro, tá? Por mais que eu tenha um número dentro da variável, o ponteiro só aloca endereço de memória. Beleza, mas qual que é a vantagem de se utilizar um ponteiro? Bom, através do ponteiro eu tenho todo o acesso ao dado daquela memória a qual ele foi apontado, tá? Então, eu tenho acesso ao endereço de memória daquele valor, mas isso não impede de eu alterar esse valor através do ponteiro também. Então, isso a gente vai ver mais pra frente, tá? Eu quero que vocês entendam aqui a lógica do ponteiro. Então, primeiro, uma variável na memória do computador, ela aloca um recurso da memória, ela aloca um espaço lá dentro. Esse espaço tem um nome, tem um endereço, tem um registro, né? E cada vez que eu compilar esse algoritmo, o endereço para essa variável vai ser diferente, porque ele sempre vai alocar a memória que estiver disponível naquele momento que estou compilando ali o algoritmo em si, tá? Beleza. Agora o ponteiro. O ponteiro, quando eu aponto ele para uma variável, ele armazena o endereço de memória daquela variável, tá certo? E depois a gente vai ver como que manipula o valor da variável utilizando ponteiros. Vamos lá. Bom, mais algumas descrições aqui. Ponteiros são úteis quando temos uma situação em que uma variável precisa ser acessada em diferentes partes do programa. Por exemplo, eu tenho uma variável dentro da função principal, função main, e no decorrer da função main eu preciso chamar algumas funções. Se eu passo essa função como parâmetro para as funções, somente esse valor ele só vai ser acessível lá dentro da função, certo? Se eu quiser alterar aquele valor daquela variável na função main, eu não consigo dentro de uma função. Mas se eu trabalhar com um ponteiro, isso já passa a ser possível. Então, digamos que eu tenho uma variável idade na função main, e eu passo essa idade para uma função, e eu quero que dentro dessa função, o valor de idade da função main seja alterado também. Eu posso passar ela como um ponteiro. Eu posso criar um ponteiro, certo? Aponto para a variável idade, e essa variável ela vai ser alterada quando eu passar esse ponteiro como parâmetro para as outras funções. Tá? Eu quero que vocês entendam a lógica por enquanto, tá? Como que eu vou utilizar esse ponteiro, em que caso que ele é útil, né? Porque senão, se for só para armazenar memória, não faz sentido, né? Quando que eu vou usar isso? Tá ok? Beleza. Deixa eu ver aqui. Em um caso como esse, o código pode ter vários ponteiros em diversas partes do programa apontando para uma variável específica. Mesmo alterando o valor da variável, que tem seu endereço de memória apontado, não teria problema, pois os ponteiros referenciam o endereço da memória e não o seu valor. Tá? É basicamente a mesma coisa, mas é isso, né? Declaração de ponteiro é definida de acordo com a sequência da estrutura abaixo. Então, tem aqui a forma como um ponteiro ele é declarado. Primeiro, a gente precisa identificar o tipo dele, tá? Por mais que o ponteiro ele armazene endereço de memória, há uma questão de compatibilidade. Então, se eu vou armazenar o endereço de memória de uma variável que é float, o ponteiro ele também tem que ser do tipo float, tá ok? Se eu for apontar um ponteiro para uma variável string, char, o ponteiro tem que ser char também,
tá? Então, preciso primeiro entender essa lógica, né? O ponteiro e o apontamento, a variável que ele vai apontar, tem que ser do mesmo tipo. Agora, quando eu vou declarar um ponteiro, eu preciso utilizar o asterisco antes do nome do ponteiro. Essa é a única diferença na declaração de uma variável, tá? Então, por exemplo, ó, vou declarar aqui uma variável do tipo inteira, chamada x. E eu vou criar um ponteiro para apontar para x. Então, eu vou aqui, ó, vou chamar ele de p. O que eu tenho que fazer? Colocar um asterisco aqui antes do p. Só isso. Faz de conta que isso aqui é um ponto e vírgula, tá? Então, int x, a variável x vai ser uma variável do tipo inteiro, e p vai ser um ponteiro, tá? Do tipo inteiro também. Até aqui não temos vínculos, só temos a criação das variáveis. Como que eu vinculo, então, o endereço de x ao ponteiro p? Aí eu vou colocar aqui somente o p, tá? Não preciso colocar o asterisco novamente. Recebe o ezinho comercial. Esse cara aqui, ele faz referência ao endereço de memória de alguma coisa. A gente utiliza muito ele lá no scanf. Quando a gente quer armazenar o valor lido pelo usuário do teclado ali, né, no scanf, na memória daquela variável. Então a gente utiliza esse ezinho comercial. Aqui tá meio feinho, mas é o e comercial que a gente utiliza lá no scanf. Então p recebe e comercial x. O que está dizendo aqui? Ele está recebendo o endereço de memória de x, tá certo? Então a partir de agora o p está apontando para x. Tudo que eu fizer em x, o p está sabendo, porque ele está meio que sempre de olho, né, no endereço de memória de x, ele está sabendo de tudo, tá certo? Então, só colocar um asteriscozinho ali no começo da variável, no nome da variável. Então, aqui algumas formas da declaração. Posso colocar o asterisco coladinho na variável, ou no nome, né, do ponteiro. Posso colocar com espaço, né, no meio aqui, não tem problema. Desde que ele esteja entre o tipo e o nome, não tem a forma assim que é correta 100%, tá? Mas o mais habitual é sempre utilizar o asterisco ali próximo ao ponteiro, tá? A palavra pt, ao nome do ponteiro, para não ficar tão solto, não ficar tão desvinculado ali. Para acessar o endereço de memória desse ponteiro, é necessário duas coisas importantes. Primeiro, se a gente for utilizar esse endereço de memória para imprimir ele na tela, né, dentro do printf, então nós vamos utilizar os símbolos identificadores, ou x ou p, tá? Da mesma forma que a gente utiliza %d ou %i para imprimir números inteiros, %f para imprimir números quebrados, %s para imprimir texto, ou %c para imprimir um caractere, se eu quero imprimir um endereço de memória mesmo lá na tela para o usuário ver, eu vou utilizar esses dois aqui, ó, ou x ou p, tá? Qual que é a diferença dos dois? O x, ele abrevia a quantidade de dígitos. O p, ele traz a quantidade toda. Então, por exemplo, se o endereço de memória for 0000p8234, ele vai trazer tudo, a nomenclatura toda, tá? O x não, ele vai cortar todos os zeros e só vai trazer a parte real ali do endereço. Então, ele meio que simplifica o endereço, tá? Então, a diferença entre o x e o p é somente essa. O x abrevia e o p não, ele traz um endereço completo. E depois, então se for para imprimir na tela, x ou p. Se for para acessar o endereço de memória, a gente vai utilizar o e comercial. Agora aqui dá para enxergar como que ele é, né? Então, se eu preciso armazenar o endereço de memória de uma variável no ponteiro, eu utilizo o e comercial, tá certo? Tá. Algumas formas de acessar o ponteiro. A gente pode acessar o ponteiro através do nome, através do e comercial o nome ou através do asterisco nome. Aqui a gente tem algumas diferenças de acesso, beleza? Então vamos lá. Primeiro, se eu acessar o ponteiro só com o nome ponteiro, eu estou acessando o endereço de memória a qual ele está associado, tá? Então, vamos lá. Aquele mesmo exemplo lá do x e do ptr, tal. Eu tenho lá a variável x. O endereço dela é 01AB. Vou colocar um outro aqui. Tá. E tem a variável PTR. Bom, eu apontei o PTR para x. Como que eu fiz isso? PTR é um PTR
recebe endereço de X. Perfeito. A partir de agora, ó, isso aqui era para ser um e-comercial, tá? Escrever com mouse nisso aqui é horrível. PTR recebe endereço de X. Agora, esse PTR aqui, ó, o valor que ele tem lá dentro, ó, digamos que o valor que X tem aqui dentro é 7. Então fica aqui 7. Quando eu faço esse apontamento aqui, ó, o PTR armazena esse cara aqui, ó. Então, 0, 1 AB. 0, 1 AB. Tá ok? Então, quando eu chamo só o nome PTR, digamos que eu quero imprimir alguma coisa na tela e coloco lá printf%x e na frente PTR. O que ele vai imprimir? 0, 1 AB, que é o endereço de memória que ele armazenou da variável B quando eu fiz esse apontamento. Tá ok? Então, só o nome do ponteiro ele vai imprimir o endereço de memória da variável que ele está associado. Quando eu utilizar o e-comercial PTR, ele vai imprimir um endereço de memória, mas do próprio ponteiro. Porque o ponteiro, quando ele é criado, ele aloca um recurso da memória, então ele também tem o seu próprio endereço. Então, digamos que o endereço desse PTR aqui seja x12a. Quando eu criei esse ponteiro, né, declarei ele teve um endereço de memória para ele, que é o x12a. Então, quando eu utilizo aqui, ó, vou dar um printf lá, printf%x, e chamo aqui endereço e-comercial PTR. Ele vai imprimir o endereço de memória do ponteiro, x12a. Perfeito? Então, só o nome do ponteiro, o endereço de memória da variável que ele está apontando. E-comercial ponteiro, endereço de memória do ponteiro. Tá certo? Agora, e quando eu chamar aqui asterisco PTR? Eu dou um printf na tela e chamo o asterisco PTR. Aí eu vou acessar o conteúdo da variável que o ponteiro está apontando. Tá? Então aqui, esses 3 pontos fazem toda a diferença. Tá? É a parte mais complexa do negócio, porém não é tão difícil assim. A única diferença aqui, tá? Quando eu acesso com asterisco. Então, digamos que eu dei um printf lá, coloquei PTR, asterisco PTR. Eu vou imprimir o conteúdo da variável que ele está apontando. O ponteiro aqui no nosso exemplo está apontando para x. Qual que é o conteúdo de x? 7. Então ele vai imprimir o valor 7. Se eu coloco, por exemplo, isso aqui, ó, asterisco PTR recebe 10. Nossa, ficou muito cabuloso isso aqui. Então, ó, asterisco PTR, aqui nesse caso eu estou acessando quem? O conteúdo da variável apontada pelo ponteiro. Ele está apontando para quem? Para x. Qual que é o conteúdo de x? 7. O que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo 10 para o conteúdo de x através do ponteiro, utilizando asterisco PTR, certo? Então aqui é como se eu estivesse acessando o x diretamente. É como se eu tivesse feito aqui, ó, x recebe 10. Dá na mesma, tá? Eu faço um hackeamento aqui. Eu acesso o conteúdo de x através da memória, do endereço de memória dele, que está guardado dentro do ponteiro. E aí esse hack aqui, né, utilizando o asterisco PTR, eu tenho um hackzinho. Eu posso imprimir aquele conteúdo ou eu posso manipular aquele conteúdo. Eu posso alterar aquele conteúdo também, tá certo? Posso utilizar ele para fazer cálculo também, enfim, posso fazer várias coisas. E aqui entra aquele poderzinho mágico das funções, né? Se eu passar o ponteiro como parâmetro para uma função, dentro da função eu posso alterar o conteúdo daquela variável que está apontando a esse ponteiro, tá certo? Então, numa função eu posso alterar o valor de uma variável lá da função main, por exemplo. Beleza? Bom, aqui mais alguns exemplos, declarando ponteiro. Acho que eu copiei essa imagem aqui sem querer. Perfeito. Agora aqui nós temos um exemplo mais prático, né? Aqui nós temos uma declaração de um ponteiro PTR, declaração de uma variável chamada valor, ela já está recebendo o valor 10, e aqui nós estamos fazendo o apontamento. Então o ponteiro ele está recebendo o endereço de memória, ó, o e-comercial aqui, de valor, tá certo? Então a partir de agora o ponteiro ele está escutando tudo o que está acontecendo lá em valor. Se eu imprimo, ó, printf endereço, ó, endereço %x, o que ele vai fazer aqui? Ó, %x ele imprime endereço de memória, tá? Colocou aqui endereço e-comercial valor. O que ele vai fazer? Vai imprimir um endereço de memória
da variável valor. No próximo, está imprimindo aqui o endereço de memória de PTR. Somente o nome PTR, quem que eu estou acessando? O endereço de memória da variável que ele está apontando. Então, se eu imprimo dessa forma, essas duas linhas aqui ó, vão imprimir a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, tá? E por último aqui, printf valor igual a %d, asterisco PTR, né, que é o nome do nosso ponteiro. Então, esse asterisco ele dá o superpoder aqui para o ponteiro de acessar o conteúdo da variável que ele está apontando. Então, ele vai acessar aqui o valor da variável valor, no caso 10. Então, ele vai imprimir aqui, ó, valor igual a 10. Esse %d aqui, é de inteiros, né, vai ser substituído por 10, tá certo? Então, as três formas de acesso aí. Três não, né? Duas formas de acesso ao ponteiro e ao endereço de memória. Se eu tivesse colocado aqui, ó, nesse cara, e-comercial PTR, ele imprimiria o endereço de memória do ponteiro, que é diferente do endereço de memória da variável valor. Tá? Cada variável, cada ponteiro que eu declaro, eles têm o seu próprio endereço de memória. Tá? Então, são diferentes. Na linguagem C, podemos declarar ponteiros para ponteiros, ou então ponteiros para ponteiros de ponteiros. É aqui que a coisa fica mais divertida ainda. E assim por diante. Para isso, basta aumentar o número de asteriscos na declaração. Podemos declarar um ponteiro para ponteiro da seguinte forma. Então aqui ó, nós temos um exemplo. Eu tenho declarado aqui dois ponteiros, um chamado PTR, então veja que ele tem um asterisco aqui, né? PTR, então aqui, até aqui é para a gente já ter entendido, tá? O que é ponteiro, como que funciona. Se você não entendeu ainda, volta um pouquinho a aula lá, assiste de novo, e se mesmo assim não entender, aí você me chama no WhatsApp, tá? Beleza. Ponteiro, criação de ponteiro normal, simples. Agora, a gente criou um outro ponteiro aqui, ó, chamado PPTR, só que com dois asteriscos. O que acontece nesse caso? A função de um ponteiro de ponteiro, que é esse cara aqui com os dois asteriscos, é armazenar endereço de memória de ponteiro. A gente não vai conseguir colocar dentro de um ponteiro de ponteiro o endereço de memória de uma variável simples, tá? Ele é específico para a função dele. Ponteiro de ponteiro, ele armazena endereço de memória de ponteiro. Então lembra que eu falei que cada ponteiro que eu crio tem o seu próprio endereço de memória. A variável que eu crio tem seu próprio endereço de memória. O ponteiro, né, o PTR, se eu aponto ele para uma variável, ele armazena o endereço de memória daquela variável, como conteúdo dele. Ok. Agora, o ponteiro de ponteiro, ele só vai funcionar se eu atribuir a ele um endereço de memória de um ponteiro. Tá certo? Então aqui, ó, continuando no exemplo. Foi declarada uma variável chamada valor e foi atribuído para ele o valor 51. Tá? Então, essa variável aqui contém o valor 51. E o ponteiro simples está recebendo o endereço de memória da variável valor. Até aqui, ok. O ponteiro de ponteiro, o PPTR, está recebendo o endereço de memória do ponteiro, do PTR. Então, aqui está ok, tá? Aqui funciona. Se eu tentasse fazer isso aqui, ó, atribuir o endereço de memória de valor para PPTR, aí já ia dar um erro. Porque ele não recebe endereço de memória de variável simples, somente de ponteiro. Tá? Essa é a função dele. Ah, mas para que complicar? Para que fazer isso? Aqui, esse caso aqui, ele vai ser específico para situações mais específicas, tá? Em que a gente precise, por exemplo, alterar conteúdo de variável dentro, né, fora da função principal, fora do escopo ali daquela função, só que em algum momento eu vou ter que acessar o recurso daquele ponteiro também. Tá? Então eu vou ter duas variáveis para acessar o mesmo recurso. Tá? Então aqui, ó, nada impede de, através desse ponteiro de ponteiro, por exemplo, eu alterar o conteúdo de valor também. Porque aqui existe uma escadinha. Dentro de PPTR, eu tenho o endereço de memória de PTR. Mas dentro de PTR, eu tenho o endereço de memória de valor. Então, através do PPTR, eu consigo também alterar o endereço de valor da variável que está sendo apontada pelo PTR. Tá certo? Então, se eu colocar ali, ó, asterisco, asterisco, PPTR.
porque ele é ponteiro de ponteiro. Opa, faltou um P aqui. PPTR. Nossa, ficou horrível isso aqui. Deixa eu desenhar de novo. Então, asterisco, asterisco, P T R. Esse cara aqui que foi criado. Esse PPTR está apontando para PTR, certo? Ó, vou fazer aqui das duas formas, tá? Se eu coloco o asterisco PTR recebe 50, vou colocar 55, o que eu estou fazendo? O PTR, ele está apontando para o endereço de memória de valor. O valor tem o valor 51. Só que eu coloquei aquele hackzinho aqui, né? Asterisco PTR recebe 55. O que eu estou fazendo aqui, ó? O valor de valor, da variável valor, vai ser alterada para 55. Tá certo? Agora, se o PPTR, que é o ponteiro de ponteiro, ele está apontando para o endereço de um ponteiro, que é o PTR, que por sua vez aponta para valor. Se eu coloco aqui, ó, asterisco, asterisco, PPTR, que é o ponteiro de ponteiro, recebendo 88, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou alterando o valor de valor para 88 também, tá? 88. Olha que coisa mágica, certo? Então eu posso acessar o conteúdo de uma variável através de um ponteiro de ponteiro e de um ponteiro de ponteiro de ponteiro também, tá? Isso aí só vai aumentando, tá? É só ir acrescentando mais asteriscos lá que essa cadeia vai aumentando. A diferença é que ponteiro de ponteiro só armazena memória de ponteiro. Ponteiro de ponteiro de ponteiro só armazena endereço de memória de ponteiro, tá? Tem a sua hierarquia. Se eu declarar um ponteiro com 3 asteriscos, ó, declarei um PPPTR, por exemplo, né, como int. Int, asterisco, 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 PPTR. Eu só vou poder atribuir para esse cara endereço de memória de ponteiro. Eu não posso atribuir para ele diretamente o endereço de memória de um ponteiro simples. Por exemplo, eu não posso fazer isso aqui, ó. PPPTR recebe endereço de memória de PTR. Ele não aceita, é incompatível, tá? Eu só posso armazenar dentro dele o endereço de memória de ponteiro, ou seja, de um cara que tenha 2 asteriscos, que no caso aqui seria o PPTR. Ok? Então existe essa hierarquia. Posso ter vários ponteiros de ponteiros ali, mas tem essa regrinha. Eu só posso armazenar endereços de memória de um ponteiro que está abaixo de mim, tá? Não 2 ou 3 abaixo. Perfeito? Então vamos dar continuidade aqui. Aqui a gente tem mais um exemplo um pouco mais completo aqui, utilizando 2 ponteiros. Aqui eu tenho um ponteiro simples, um ponteiro de ponteiro. Variável valor recebendo 10. O ponteiro recebendo o endereço de memória da variável, né? Ponteiro simples aqui recebendo o endereço de memória da variável. E um ponteiro de ponteiro recebendo o endereço de memória de um ponteiro. Tá? Agora, eu posso fazer os acessos das memórias, né, dos valores, através dos ponteiros. Ó. Endereço de memória de PTR. Para imprimir o endereço de memória do ponteiro, é só colocar um e-comercial antes dele. Se eu quero imprimir o endereço de memória do ponteiro de ponteiro, então eu coloco o endereço de memória, né, antes do PPTR ali, ó, o e-comercial. Agora, se eu quero imprimir o valor da variável através dos ponteiros, então eu tenho que colocar o identificador, né, do tipo inteiro ali. E se eu quero imprimir através do ponteiro simples, é só chamar o ponteiro simples seguido de asterisco. Se eu quero imprimir o valor da variável valor através do ponteiro de ponteiro, é só colocar os 2 asteriscos. Tá, ok? Desde que haja esse apontamento aqui, ó. Ponteiro de ponteiro apontando para o ponteiro e o ponteiro apontando para a variável, que eu quero manipular ali o valor dela.
Isso aqui eu posso acessar o valor para imprimir, para manipular esse valor de ambas as formas, tá? Então nesse caso aqui eu tenho duas variáveis que podem controlar o valor da variável valor, o PTR e o PPTR, desde que eu coloque a configuração dos asteriscos aqui, beleza? Agora vamos para a parte prática, né? Chega dessa parte teórica aí, vamos para a parte mais legal. Vamos abrir aqui o dev, acho que eu fechei ele. divc. Beleza, deixa eu abrir aqui um arquivo. Ó, primeiro exercício. Crie um programa que leia uma variável inteira do teclado, né? E defina um ponteiro que aponte para essa variável. Então isso aqui tá simples por enquanto. A gente vai criar uma variável, não define aqui que variável que é essa, e criar um ponteiro apontando para essa variável. Depois, em seguida, apresente na tela o valor associado ao endereço guardado pelo ponteiro e o endereço em si. Apresente também o endereço do ponteiro. Então, essa parte aqui o entendimento está um pouco, né, complicado ali, mas o que é para fazer? A gente vai imprimir na tela depois que fizer esse apontamento o valor da variável, só que a gente vai imprimir esse valor através do ponteiro, através da associação ali do ponteiro, tá? E vamos imprimir também o endereço de memória do ponteiro, o endereço de memória do ponteiro. Para completar, a gente vai imprimir tudo, tá? Endereço de memória da variável, o endereço de memória do ponteiro, o valor da variável através do ponteiro e o endereço de memória que o ponteiro está guardando. Só para vocês terem uma ideia do escopo global ali de ponteiros, tá? Então vamos aqui para o algoritmo, vamos criar aqui a parte mais básica, né? Include stdio.h, função main principal. Perfeito. Vou declarar aqui duas variáveis, int, vou chamar ela de n, e uma variável chamada p. Só que aqui, como essa p vai ser o nosso ponteiro, eu vou colocar um asterisco nela, tá? Que é a configuração aí para ponteiros. Então, vou até comentar aqui, ó, declaração de variável n e ponteiro asterisco p. Ambos inteiros. Tá? Vou deixar esse comentário aqui depois que eu enviar esses arquivos aqui para vocês, vai ficar mais claro para entender os códigos. Então foi declarado aqui as variáveis n e p, sendo que p é ponteiro e ambos são do tipo inteiro. Lembrando que o ponteiro ele sempre tem que ser do mesmo tipo da variável que ele vai apontar. Agora eu vou pedir para o usuário informar um valor inteiro. Printf informe um valor inteiro. Scanf %d para inteiro e vou guardar no endereço de memória da variável n. Perfeito. Agora aqui eu vou fazer o apontamento. Ó. Agora eu vou fazer o processo de apontar a variável n para o ponteiro. Então a partir de agora o ponteiro vai saber tudo que o n tá manipulando ali, tá? Então p, não preciso colocar o asterisco, tá? O asterisco p, eu só vou colocar isso aqui, ó, quando eu quiser, depois que eu fiz o apontamento, acessar o conteúdo da variável que eu estou apontando. Tá? São duas vezes que eu vou utilizar asterisco p. Na declaração da variável e depois que eu apontei para a variável, quando eu quiser manipular o conteúdo da variável que eu estou apontando. Fora esses dois casos, eu não utilizo o asterisco mais, tá? Então, p recebe o endereço de memória da variável n. Aqui, então, eu fiz o apontamento. Deixa eu só anotar isso aqui. Vou colocar esses caras tudo na mesma linha aqui. Atribuindo apontamento do ponteiro p para variável n. Então, estou atribuindo nessa linha o apontamento do ponteiro p para a variável n. Perfeito. A partir de agora, eles estão associados. Tá? Agora, eu vou fazer os printfs aqui. Printf. O primeiro ali. Apresente na tela o valor associado
ao endereço guardado pelo ponteiro. O valor associado ao endereço guardado. Valor. Então, valor associado ao endereço. Porcento de. Então aqui a gente vai imprimir o valor que está associado ao ponteiro, tá? O valor da variável n, mas através do ponteiro. Então aqui é só colocar agora asterisco p, tá? Eu vou imprimir aqui o conteúdo da variável que esse ponteiro está apontando. Então por isso que eu estou utilizando aqui asterisco p. Então é como se eu estivesse imprimindo n aqui, tá? Só que através do p. Agora, printf, vou imprimir, deixa eu ver aqui qual que é o próximo, e o endereço em si. Então eu vou imprimir agora o endereço guardado pelo ponteiro. Endereço guardado pelo ponteiro. Tá. O endereço de memória, a gente sempre vai utilizar o x ou o p. Vou fazer com os dois aqui para vocês verem a diferença, tá? Primeiro com x, então %x. E aqui o endereço de memória que p está guardando. Então vou colocar só p, porque o p já é o conteúdo, né? Se eu chamo só p, eu vou imprimir o conteúdo dele. Qual que é o conteúdo dele? O endereço de memória da variável que ele está associado, tá certo? Então endereço guardado pelo ponteiro, p. E tá, só pediu isso. Mas eu vou fazer a impressão aqui, ó, printf do endereço da memória o endereço da variável n. Endereço. Tá, deixa eu tirar esses cedilhas aqui para não ficar zoado lá. Endereço da variável n. Vou colocar aqui %p. Para ficar diferente. %x, %p. E endereço comercial n. Tá ok? Então, endereço guardado pelo ponteiro. Essas duas linhas aqui tem que imprimir o mesmo valor, só que num formato diferente. Aqui ele vai imprimir o endereço de memória completo e aqui ele vai imprimir o endereço de memória resumido, tá? E deixa eu ver o que mais. Ó, vou imprimir o valor de n também, no final aqui. Vou só copiar essa linha aqui. Valor da variável n. Valor da variável n em n. Certo, perfeito. Então estou imprimindo tudo. O valor guardado dentro de ponteiro, né? O valor da variável que está sendo apontada pelo ponteiro. Então, vou imprimir o valor de n através do ponteiro. Agora eu vou imprimir o endereço de memória que o ponteiro está guardando. Vou imprimir aqui o endereço de memória da variável n, que nessas duas linhas ele tem que imprimir o mesmo valor. E por fim, eu vou imprimir o conteúdo da variável n. Aqui tem que imprimir o mesmo valor que na primeira linha, tá certo? Vou compilar isso aqui. Deixa eu salvar aqui a área de trabalho. Ponteiros exemplos, exemplo 01. Está pedindo aqui para mim um valor inteiro. Vou colocar aqui 10. Eita, faltou colocar um /n aqui nesses camaradas. Deixa eu colocar aqui /n, /n, /n e /n. Compilar de novo. Valor 10. Consegui colocar aqui. Ó, informa o valor 10. Valor associado ao endereço 10. Ó, valor associado ao endereço. Então estou imprimindo o valor que foi guardado em n, mas através do ponteiro p aqui. Endereço guardado pelo ponteiro 62FE14. Então, o conteúdo de p é esse aqui, o endereço de memória de n. Tá? No momento que eu fiz o apontamento aqui, ó,
O endereço da memória de n foi para P, tá? Endereço da variável n, impressa aqui com %p. Então veja que no %p ele imprime todos os dígitos do endereçamento, tá? Então são bastante dígitos zeros aqui que eles na verdade são só complemento, né? O que importa mesmo são só esses valores aqui no final. Então %x ele abrevia e %p ele deixa tudo completo, né? Toda a descrição do endereço de memória. E veja que ele é o mesmo endereço, ó. Então o endereço guardado pelo ponteiro p é o mesmo endereço da variável n, tá? 62FE14. E por fim o valor da variável n, que é o valor 10 também, o mesmo impresso aqui pelo ponteiro p, tá certo? Então essa é a lógica por trás de ponteiros. A gente aponta para uma variável, né, esse ponteiro, e através desse momento a gente consegue, né, através do código aqui, manipular o conteúdo daquela variável através do ponteiro. Seja manipular, seja visualizar o conteúdo em tempo de execução. Tá? A todo momento a variável foi alterada, o ponteiro já está sabendo disso também. Tá? A todo momento que aquela variável foi manipulada, o ponteiro também já está sabendo. Então é uma monitoria em tempo de execução ali através desses ponteiros. Tá certo? Então esse aqui seria o primeiro exercise aí. Segundo, elabore um programa que leia um inteiro do teclado, armazene em uma variável x e defina um ponteiro para essa variável. Em seguida, modifique o valor de x por meio do ponteiro e mostre na tela o valor da variável x. Então esse aqui está mais simples, né? A gente vai fazer um programa aí para ler um valor também, basicamente igual aquele ali. Vamos armazenar numa variável, vamos fazer um ponteiro apontando para essa variável e vamos modificar o conteúdo da variável x através do ponteiro e mostrar na tela o valor dessa variável x aí, tá certo? Então basicamente vai ser isso aqui que a gente já fez, tá? Vou copiar tudo isso aqui, vou abrir um novo. Ó, vamos declarar aqui uma variável, vou chamar agora a variável de x, o ponteiro eu vou chamar de ptr, tá? Informe um valor inteiro, o valor inteiro aqui vai ser armazenado em x, o meu ptr, que é a variável ponteiro, vai apontar para x. Beleza, até agora isso aqui é o que a gente já tinha feito. O que eu vou fazer agora? Eu vou alterar o valor de x, mas através do ponteiro. Então como que eu faço isso? Quando eu vou acessar o conteúdo da variável que está sendo apontado pelo ponteiro, eu preciso utilizar o asterisco, tá? Então, asterisco ptr recebe, ele não fala o valor aqui, né? Em seguida, modifique o valor de x por meio do ponteiro. Não fala. Informe o valor inteiro, eu vou alterar esse valor aqui para 999. Tá, então, vou informar um valor qualquer lá, esse valor vai ser alterado para 999. Em seguida, modifique, por meio do ponteiro, e mostre na tela o valor da variável x. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou fazer uma impressão aqui da variável x antes da alteração. Tá? Aqui, ó. Valor da variável x, %d. Vou imprimir aqui o valor da variável x antes da alteração. Então, antes da alteração pelo ponteiro, só para ficar descritivo o que está acontecendo aqui, tá? E agora aqui, ó, valor da variável x após a alteração pelo ponteiro. Então, %d e aqui na frente x também, tá? Vou imprimir nos dois lugares, eu vou imprimir a variável x. A utilização do ponteiro foi somente para alterar o valor de x. Beleza? Então, essas três linhas aqui, atribuindo o apontamento do ponteiro ptr para a variável x. Declaração da variável x e ponteiro ptr. Tal. Aqui eu vou colocar alterando o conteúdo da variável x, entre parênteses aqui, para ficar em evidência, através do ponteiro ptr. E aqui a impressão da variável na tela. Vamos executar aqui agora. Exemplo 2.
vai solicitar aqui para mim um valor inteiro. Vou digitar aqui 56. Ó, valor da variável x antes da alteração do pelo ponteiro, 56. Então aqui ele está nessa linha, certo? Fez a atribuição ali, o apontamento do ponteiro para a variável x e depois fez a alteração do conteúdo da variável x pelo ponteiro. Então, o asterisco PTR recebendo 999. Então, o endereço de memória da variável x está recebendo esse cara aqui, né? 999. E no final, ó, valor da variável x após a alteração pelo ponteiro. Então, ficou com o valor 999, certo? Então, os dois exercícios aí estão implementados. Perfeito? Bom, se tiverem dúvida até aqui, dá uma pausada na aula aí, volta um pouquinho, assiste de novo, tenta fazer esses exercícios aí, vocês mesmos, por conta própria, tá? Tenta fazer o ensinando, depois apaga, tenta fazer vocês mesmos. Vão implementando novas coisas no algoritmo para vocês irem entendendo essa lógica, né? Criando aí essa essência da lógica do ponteiro. Porque às vezes nem é tão complicado, mas como é uma coisa nova, então pode parecer um pouco complicado no começo. Então pratiquem, tá? Para vocês aprenderem.